Olá pessoal, galera aí do YouTube. Pessoal, hoje eu vim mais uma dica aqui para vocês de placa-mãe de notebooks, certo? Eu vim aqui falar sobre conversores DC-DC que existem nas placas-mães de notebook, que para você que está começando a fazer manutenção de notebook, parte técnica, né, parte de hardware, são princípios básicos que você tem que entender para que você possa fazer um bom reparo em uma placa-mãe, aonde você vai ter um conhecimento bem básico, mas que vai lhe ajudar muito, porque sem esse conhecimento de princípio básico, você vai sair chutando os defeitos das placas-mãe. Ou seja, você não vai saber exatamente aonde é que está o problema. Você vai tentar adivinhar, e se der certo, deu. Se não der, você vai condenar, ou então você vai falar a verdade, dizer que você não conseguiu ajeitar. Não sei. Mas eu vou falar aqui uns princípios básicos que vai abrir bem a sua mente, vai mudar o seu ponto de vista em relação a isso, a reparo de placa-mãe de notebook. E vamos começar aí, que eu vou já dar uma dica para você aqui no quadro. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu resolvi pegar uma placa-mãe aqui de um notebook RV411 da Samsung. Aqui, como vocês podem ver, isso daqui está sem o chip BGA dele aqui, que eu removi, né? O chip de vídeo, o VGA dele, eu removi, porque esse daqui, essa placa, ela tá boa, ela só tá com problema de solda fria aqui no BGA, então eu vou fazer o rebale e botar ela para funcionar novamente. Só que antes eu resolvi pegar ela para me explicar para vocês aqui. Aqui os circuitos DC-DC, como você pode ver, aqui é uma bobina, aqui é outra bobina, aqui é outra bobina, como você pode ver. Aqui tem alguns MOSFETs, temos o CI Super I/O, temos CI PWM, como vocês podem ver aqui, CI PWM, esses CI PWM aqui. Isso aqui eu estou só lhe mostrando aqui a placa, que é para vocês verem, entenderem o que eu vou explicar para vocês ali no quadro, certo? Que a explicação que eu vou dar no quadro é sobre os conversores DC-DC, que é onde tem essas bobinas aqui. Toda vez que vocês olharem para uma placa-mãe, depois de compreender o que eu vou explicar para vocês ali no quadro, vocês vão saber do que se trata essas bobinas. Toda vez que vocês verem essas bobinas na placa, vocês já vão saber qual a função dessas bobinas, certo? Então vamos lá para o quadro para a gente compreender melhor. Pessoal, eu escrevi aqui no quadro os conversores que existem. Esses são os conversores que existem nas placas-mãe, nas placas de notebook. Vamos dizer, aqui nós estamos tratando só de um assunto de placa-mãe de notebook. Esses conversores podem existir em diversas placas, como as placas de TV, placas de PC, desktop, mas vamos falar de notebook, certo? Então, no notebook, na placa-mãe de notebook, temos a primeira tensão injetada, que é a que entra no DC Jack, que geralmente são 19 volts, certo? 19 volts. Esse 19 volts ele vai entrar no primário da placa-mãe. Ele entra 19 volts lá. Esse 19 volts ele vai alimentar um circuito, o primeiro circuito DC-DC, que na verdade é de 12 volts, certo? E essa mesma tensão de 19 volts alimenta esse circuito DC-DC de 12 volts e vai funcionar justamente para carregar a bateria, para funcionar o backlight, que é para acender o display do notebook. E esse conversor DC-DC, ele vai alimentar diversos outros tipos de conversores, como conversores de 5 volts. Você vai encontrar o conversor DC-DC de 5 volts, que serve para alimentar
as saídas USB de 5 volts, o HD, o CD-ROM e outros diversos conversores, como o conversor da memória, que é de 1.3 volts, que vai alimentar a memória, vai alimentar o BGA do computador, o chip BGA, o chip de vídeo, o processador, né, a CPU vai alimentar o processador, essa voltagem de 1.3 volts. E tem a voltagem de 3.3 volts que vai alimentar a BIOS do computador, vai funcionar a BIOS, o Super I/O, certo? O chip Super I/O, para quem não sabe, eu vou explicar aqui na placa, diretamente. Esse daqui, como esse aqui é um notebook RV411, esse aqui é o Super I/O, certo? Tá vendo aqui? Ó? Esse aqui é o Super I/O. Esse outro aqui é o BIOS do computador. Essa aqui é a BIOS, esse aqui é o Super I/O. Essa BIOS e esse Super I/O é alimentado por essa tensão aqui, ó, de 3.3 volts. E o processador, como você pode ver aqui, o processador tem as bobinas aqui, ó, do processador, tem a memória, tem a bobina da memória, tudinho. É alimentado por essa tensão aqui, ó, de 1.3 volts. E os conversores da bateria, como esse daqui, por exemplo, ó, é alimentado por 12 volts, alimentado por 19 volts e gera uma tensão, converte na verdade uma tensão de 12 volts para carregar a bateria, que é de 11 volts a bateria. Então tem que ser uma voltagem a mais para carregar a bateria, que no caso é 12 volts. Então, pessoal, o que eu quero explicar para vocês aqui é que esses conversores DC-DC, eles funcionam acompanhado por uma bobina, por bobinas, uma ou mais de uma bobina, são por bobinas, MOSFET e CI-PWM. O CI-PWM ele vai gerar uma frequência no gate do MOSFET, onde esse MOSFET vai chavear do dreno para o source a voltagem que está entrando nele e sai dele para a bobina, e da bobina converte para a voltagem, que seja lá qual for a voltagem, pode ser 3.3 volts, 1.3, 5 volts, e assim vai, conforme as tensões que a placa-mãe trabalha, que são essas aqui que eu descrevi no quadro para vocês e mostrei aqui na placa. Então, o que acontece? Às vezes você vai pegar um notebook que ele não vai estar ligando, certo? Não dá nada, você coloca a alimentação aqui, não dá nada. Simplesmente a LED do carregador começa a ficar piscando, oscilando. Por que acontece isso? Porque, com certeza, tem curto no primário ou até mesmo no secundário da entrada do DC Jack aqui, certo? Da entrada de tensão que pega do carregador na placa. E geralmente, se tiver um capacitor aqui nessa linha do primário de 12 volts aqui, se tiver um capacitor em curto ou até mesmo um MOSFET, acontece isso. Aí o circuito fica em curto e esse curto ele impede a passagem da corrente, da tensão para os outros conversores, e aí o computador não liga, certo? Vai ter vezes também que você vai pegar notebook, que você vai injetar tensão aqui, certo? Você vai conectar e ele simplesmente não vai dar nada. Não vai dar nada. Porque com certeza tem curto na saída dos conversores mais baixos, de baixa tensão, no caso de 1.3 volts, de 3.3, de 5 volts. E geralmente são capacitores, cerâmicas, são MOSFET, até mesmo CI-PWM dessas fontes aqui que entram em curto ou aberto, certo? Então, esses são os princípios básicos para você consertar uma placa-mãe de notebook. Esse aqui é o básico, como é que você precisa saber. Não pense você que entra uma alimentação de 19 volts aqui e esse 19 volts percorre pela placa toda, funcionando tudo com 19 volts. Não, aqui entra 19 volts e tem os conversores que vai reduzindo a tensão para 11 volts, para 12 volts, 5 volts, 3.3 volts, 1.3, 5 volts, 3.3 volts. E aí, se um desses conversores não estiver funcionando,
vai apresentar defeito na placa do notebook. O notebook vai ligar, acender tudinho, não vai aparecer imagem, não vai dar vídeo. Ou o seu notebook você vai dar o comando power, ele vai acender e logo vai apagar. Ou ele não vai dar nada, vai ficar em curto. Qualquer carregador que você colocar, ele vai aparecer em curto, não vai cortar a tensão do carregador. E são esses defeitos que mais dão nessas placas de notebook, como o RV411, tem diversos, positivo, tem Sony Vaio, diversos tipos de notebook que dá esse mesmo problema. E o problema sempre são na linha de tensão. É a maior causa de problema de placa de notebook, é problema nos conversores que dá. Vamos botar de 80% problema de capacitor SMD em curto. Aí você só remove o capacitor. Tem gente que nem gosta nem de substituir o capacitor. Você identifica o capacitor em curto, você retira o capacitor para fazer um teste. Funcionou bacana o computador, beleza, você vai lá, coloca outro capacitor, porque ele não está lá à toa. Se ele está lá é porque ele tem que estar lá. Você vai colocar o capacitor lá, né? Tem gente que gosta de deixar sem, mas o certo é colocar o capacitor e tchau pro abraço, entendeu? Depois eu vou ensinar uma outra dica para vocês. Eu vou gravar um outro vídeo aqui ensinando como identificar capacitor em curto na placa de notebook. Aqui na nossa empresa a gente está sempre pegando esse tipo de defeito. Então o que acontece? Eu vou pegar um defeito aqui de um notebook. Assim que pintar aqui um notebook em curto, eu vou ensinar mais detalhado isso para vocês, como identificar um curto na placa de notebook. E já tem um vídeo meu aí de um Dell que eu mostro como descobrir um curto, bem prático, bem simples, mas ali eu não estou dando esse cursozinho básico para você aqui dos conversores lá, certo? Simplesmente eu já vou logo direto no assunto. Então, pessoal, é isso daí. Espero ter ajudado aí o ponto de vista de vocês em relação aos conversores DC-DC do computador, da placa-mãe. Se você não souber disso daqui, fica difícil você fazer um reparo de uma placa. Você sabendo isso daqui, certo? Que um conversor ele é acompanhado por uma bobina, MOSFET e um CI-PWM. Como você pode ver aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Olha, aqui nessa placa, vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma bobina, um MOSFET, aí tem outra bobina aqui, mais MOSFET aqui, ó. Ó, bobina, MOSFET. E aqui embaixo tem um CI-PWM desses conversores. Tem esse aqui, que fornece uma frequência no gate do MOSFET para poder gerar a tensão programada. Tem outra aqui. Então o que acontece? Às vezes dá problema ou no CI, um capacitor desse aqui SMD em curto, ó. Como vocês podem ver, esses capacitorzinhos aqui SMD, eles costumam muito entrar em curto, empatando a passagem da tensão. O CI ou o MOSFET em curto é o que mais causa problema nessas placas de notebook. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Durante a trabalhar com isso aqui, eu trabalho 15 anos nesse ramo de informática e de eletrônica. Então, pessoal, eu nunca peguei uma bobina dessa aqui, ó, com defeito. Então, a probabilidade de vocês pegarem uma bobina dessa com defeito vai ser muito pequena, porque de 100%, 0,1% a probabilidade de você pegar uma bobina dessa aqui com problema de uma placa de notebook, porque é dificilmente, porque isso aqui é uma bobina que ela tem um enrolamento tão pouco que é dificilmente queimar, e a corrente tem que ser muito alta para passar por ela para poder queimar uma bobina dessa. Então, pessoal, é isso daí. Um abraço a todos. Logo estarei postando mais vídeo bom aí para ajudar a galera. Falou.